Vamos seguir aqui agora com Cidade Alerta, porque você que está chegando agora com a gente, depois de 72 horas de buscas, infelizmente o corpo do pequeno João Gabriel foi encontrado. Garotos de 5 anos de idade que desaparecem na manhã de domingo. Domingo de manhã, a família dá conta, na verdade a mãe relatou isso para a polícia. Meu filho, ele não se comunica verbalmente, ele não fala. É autista, é diagnosticado com autismo. Ele se comunica apenas por gestos, disse que é no banheiro e aí acabou sumindo. Corpo de bombeiros em cima do caso, nós tivemos as autoridades, de modo geral, Guarda Municipal, Polícia e terminamos desse jeito, infelizmente. João Gimenez, Ricardo Vilches acompanham essa história desde o início e no fim dela, eles não poderia ser diferente. Eles estão aqui podendo atualizar para a gente tudo isso. Afinal de contas, o corpo já está no Instituto Médico Legal, mas a gente quer entender agora os próximos passos. Investigação continua, né? Ela está apenas começando. Daqui a pouco a gente vai trazer a nossa equipe que está em Araucária. É um local, zona rural, de difícil comunicação. Agora sim a gente consegue conversar. Vilches, corpo encontrado. É apenas o início da investigação, né? O início da investigação, e aí tem alguns detalhes, né, João, que a gente vai trazer aqui para o pessoal de casa também compreender. Era por volta do 12h30, 1h da tarde, quando familiares do João começaram a cumprir uma orientação dos próprios bombeiros. Vamos esvaziar aquele tanque ali de dejetos de porcos. Nossa intenção é passar um sonar, mas vamos esvaziar ali, tire a urina, tire as fezes dos porcos para a gente poder fazer esse tipo de busca no local. Perfeito. E aí o tio do Joãozinho começou a fazer esse tipo de trabalho junto com outro familiar. Eles pararam um caminhão-pipa ali perto e começaram a fazer a retirada de água. A água não era dejeto, Ricardo? Aí a gente vai explicar, né, João? Exatamente. Como é que explica pra gente como é que é essa estrutura? Aqui tava o dejeto e a água tava em cima da lona, não é isso, né? Os dejetos, eles são mais sólidos, bem mais sólidos do que líquidos. O que acontece? Há uma lona que é praticamente impermeável, que serve justamente para tampar esse tanque, né? É um tanque biodigestor, para tratar esses dejetos dos porcos, para ser tratado, enfim, para não jogar diretamente na natureza. Agora, o que acontece é que esta cobertura, ela acabou cedendo alguns dias atrás e ela teve contato direto com esses detritos. Choveu, né? Choveu semana passada. A chuva pegou na lona, fez com que a lona descesse com o peso da água que acumulou. Mas a profundidade impressionou, Ricardo Vilches. De 7 a 10 metros de profundidade, o que tornou ali uma verdadeira piscina funda, o que dificultou também o encontro do corpo ontem que seja. Então foi necessário fazer toda essa retirada, cerca de 80 mil litros. 80 mil litros. Foi aí que a sangria começou a ser feita por esse tio. E esse tio, quando ele retirou 80 mil litros de água, equivalente a 4 caminhões-pipa, ele chegou e falou pra mim, sem gravar entrevista, João, eu vi ali o que parecia ser a cabecinha do meu sobrinho. Aí ele chamou um outro familiar que foi lá e confirmou. E aí os bombeiros foram acionados. Mas pra gente, melhor do que a gente contar, é mostrar. Então, a partir de agora, nós vamos recontar para vocês a distância, gente, a proximidade da casa até esse tanque. É isso que a gente vai mostrar agora. Nossa intenção agora é mostrar exatamente o caminho que o João Gabriel fez ao sair de casa e chegar até onde chegou. Aqui ao fundo está a casa onde ele morava com os pais. E conforme os pais nos informaram, naquela porta de madeira isoladinha aqui, ó, era onde ficava o banheiro, onde a partir dali é que os pais sentiram a falta. Bom, o caminho provável que essa criança fez é o seguinte: saiu de lá, pegou essa trilha aqui, ó, de estrada de chão que nós vamos caminhar, e aqui agora nós vamos caminhar até onde o corpo dele foi encontrado. É muito rápido, é muito simples. Aqui eu vou dar uma caminhada um pouquinho mais rápido para que a gente possa chegar até o destino. É aqui, uma caminhadinha. Tá tendo muito barulho agora porque o corpo acabou de ser descoberto. E aqui, ó, nessa cerca, a gente já tem uma ideia. Nesse ponto aqui ainda tem essa valeta e tem esse arame. E daqui o Bruno já consegue mostrar para vocês onde era exatamente o local onde o corpo foi encontrado. Vocês viram aí a distância? Curta distância. Eu digo para vocês que não tem aqui, ó, 50 metros. É muito rápido, muito perto mesmo.
Bom, mostramos aí a distância da casa até exatamente esse tanque, mas nós paramos nesse momento na cerca que separa ali e segura esse tanque. O que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora é a estrutura lá dentro, onde efetivamente foi encontrado o corpo do João. E a dúvida, né, João? Como é que essa criança entrou nesse lugar? É agora. Nossa intenção agora é mostrar para vocês de casa qual a possibilidade. Como essa criança conseguiu entrar nessa unidade chamada de biodigestor. As informações que nós vamos mostrar para vocês agora, o que nós vamos mostrar é tudo baseado em informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo GHOST, que esteve aqui presente. Então vocês viram na participação anterior que nós fizemos, todo esse local é cercado por esse tipo de cerca, arame. A criança não pulou isso aqui segundo as informações dos próprios bombeiros. É muito provável que a criança tenha entrado por aqui, ó. Aqui não tem uma porteira, só que é aberto. Então, essa é a entrada provável do Gabriel para esse local. E nós vamos até o local agora, a nossa intenção é essa. É mostrar exatamente o caminho que essa criança fez para chegar até onde o corpo dela foi encontrado. Tem esse cano que a gente está mostrando que eu vou ter que pular aqui agora. Esse cano aqui é o seguinte, gente. A granja, uma boa quantidade de porcos, está lá em cima naquela estrutura. Bruno vai voltar aqui para mim para eu mostrar. Os dejetos, eles acabam fazendo esse movimento, passando pelo cano, até chegar aqui nesse biodigestor. Então, esse local aqui, ele servia como uma espécie de piscina de urina e fezes de porcos. E aqui ele era tratado antes de ser jogado para uma mina d'água que fica aqui perto. Bom, o caminho que nós estamos fazendo, que nem eu disse, era o caminho provável que o João Guilherme fez. Então ele veio margeando, aqui tudo a gente consegue visualizar a lona, aqui não é uma região de mata, é uma região de capim muito seco por causa da temperatura, e aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor essa estrutura que foi criada para fazer esse tipo de tratamento de dejetos. E aí que sim, o Bruno vai mostrar para vocês uma outra visão um pouco mais próxima de onde o corpo do João foi encontrado. E aí, gente, eu queria fazer um lembrete para vocês, a informação que nós tivemos diretamente do dono dessa propriedade. Essa lona aqui, que nós estamos vendo e que segura os dejetos lá embaixo, ela não é para ficar assim reta, rente ao chão. É uma estrutura para ficar para o alto, até 4 metros. É para ser uma espécie de lona de cobertura. O problema é que no começo do mês, segundo esse proprietário nos informou, um buraco apareceu nessa estrutura e a lona que deveria estar no alto acabou murchando. Com as chuvas dos últimos dias, essa água aqui acabou se acumulando. É água de chuva. É onde o corpo do menino João acabou sendo encontrado. E isso aconteceu por volta das 2h30 da tarde. Por volta das 2h30, né, João? É que nós tivemos a notícia dos bombeiros de que, enfim, o corpinho do João tinha sido encontrado. E o detalhe que foi localizado por um familiar, né? Um familiar que estava com isso na cabeça já. Ele, quando a água foi drenada, né, cerca de 80 mil litros, que é bastante coisa, cerca de 4 caminhões-pipa, isso equivale, ele viu a ponta da cabeça, né? E ele chamou um outro familiar, e o outro familiar confirmou, falou, realmente... É o sobrinho, né? Aí que chamaram o corpo de bombeiros para fazer a verificação oficial, né? Inclusive nós tivemos hoje, Ricardo Wilson, quem está em casa também, a presença do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, o coronel Hudson. Ele esteve por aqui logo após a notícia que o corpo havia sido encontrado. E ele falou também com a nossa reportagem. Eu, particularmente, mais vários outros que estavam conosco, tínhamos uma esperança verdadeira aí da localização do Joãozinho com vida, uma vez que a característica dele, né, do autismo, nós presumíamos que ele estivesse escondido. Infelizmente, estávamos agora lá em Sapopema, recebemos a notícia da localização do menino e viemos aqui para primeiro agradecer a todo o empenho de todos que estão envolvidos desde o primeiro momento, não só as forças de segurança, mas vários voluntários estiveram aqui, vocês também da imprensa. E dar um abraço na família. Agora a situação o corpo vai ser encaminhado para a Polícia Científica para realizar os exames de praxe, né, para depois a liberação, vamos tentar liberar o mais rápido possível isso também, para a família não ficar sofrendo aí, aguardando aí para fazer as últimas homenagens ao menino João.
o coronel Hudson, que é o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, aqui no local, diretamente vocês viram, agora há pouco, cerca de algumas horas atrás, nessa localidade. Mas nós também tivemos aqui, Ricardo Wilson, a presença, vamos dizer, frequente da Polícia Civil e o delegado responsável pelo caso também, não? Isso, ele deu um panorama da gente, como é que vai ser essa investigação policial a partir de agora. Mas tem inquérito? Sim, gente, tem inquérito. Vamos colocar no ar. Infelizmente, o corpo ele foi encontrado sem vida, né, nessa tarde, numa área alagada aqui da região. É um poço utilizado ali para os rejeitos, né, da cultura de porcos aqui. O corpo ele estava debaixo de uma lona. Essa lona geralmente ela fica reta sobre esse poço, só que devido às chuvas acabou se furando a lona, né, e foi empoçando ali com a água da chuva. Então, infelizmente, esse corpo foi encontrado sem vida em um desses poços, né? O trabalho aqui incansável do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, também voluntários que estiveram aqui no local. Mas realmente um trabalho de excelência aqui. Infelizmente, esse corpo foi encontrado sem vida na tarde de hoje. Nas buscas, então, que houve esse resultado de encontrar o corpo, havia essa desconfiança que ele estaria por ali, doutor? As buscas, né? O Corpo de Bombeiros vem trabalhando toda a vastidão aqui do terreno. Então, foi encontrado justamente aqui nesse local. E bem próximo da residência, né, doutor? Sim, próximo da residência, cerca de uns 50 metros da residência. Ô, Léo, eu imagino que você e também quem está acompanhando Cidade Alerta deve estar se perguntando, tá, mas esses pais fizeram o quê? Estavam onde enquanto tudo isso acontecia? Eles não saíram daqui, né, João? Ficaram a todo momento dentro da residência, recebendo outros familiares e acompanhando estas buscas. Até porque, Ricardo, a casa onde eles vivem aqui virou um verdadeiro QG, né? O Corpo de Bombeiros montou ali um escritório grande com telas, né, para poder dar sequência a essas buscas, inclusive durante a noite, né? E assim, nós insistimos bastante, tá, Léo? Para fazer uma entrevista, para conversar com a mãe e com o pai de 22 anos de idade. São muito novos. Muito novos. Eu me aproximei e consegui conversar com o tio do João, que é o irmão mais velho do pai. Esse irmão mais velho tem 30 anos. O pai do João tem 22. E ali, João, isso me chamou bastante atenção, queria compartilhar com vocês. A aparência dele era aquela olheira, um cara cansado, sabe? Eu falei, mas você tá cansado? Eu falei, rapaz, eu não dormi. Desde domingo, nós todos aqui estamos acordados. Foi o que aconteceu com a mãe e o pai. A mãe e o pai não dormiram. E a gente insistia, vocês não querem falar pra gente? Vocês não querem explicar pra gente exatamente como é que tá sendo pra vocês essa situação? Pedimos uma vez de manhã e uma vez agora à tarde. E a gente compreendeu que eles não queriam falar. E ok, o máximo que eles disseram foi através do Matic falando o seguinte, no momento certo a gente vai agradecer as pessoas que vieram aqui. E isso foi feito, né, João? Os voluntários que aqui tiveram foram abraçados pelas famílias. Pelo menos uma tia aqui que estava aqui agradeceu por uma das pessoas que estavam aqui nesse momento. E não foi pouca gente que veio até aqui, não. Nós estamos falando de dezenas e dezenas de voluntários que se juntaram aqui nas buscas para tentar encontrar o pequeno João Gabriel. Agora, voltando à questão da família, o pai e a mãe, realmente, eu diria, como a gente fala no dito popular, eles estão passados ainda. Talvez a ficha não caiu ainda, né? Porque a casa em que eles estavam acostumados a dormir e acordar e fazer o trabalho do dia a dia se transformou em um outro local, né? Um QG de buscas, o filho não estava mais presente. Então, eles estão realmente, são 3 dias já, né, Wilson? Estão passados. Até cair a ficha realmente é complicado. Ô, João, e você já fez várias coberturas, o Léo já fez várias coberturas envolvendo criança. E a gente aprende. Cada pai, cada mãe, cada adulto tem uma forma de reagir. Essa história de que as pessoas comentam muito, ai, mas esse pai não chora, isso tá estranho, ai, essa mãe não chora, não fala com a imprensa, tá estranho. Gente, cada pessoa reage de uma forma. Eu tenho certeza, João, porque ali, o momento que nós saímos de próximo da casa e viemos pra cá, eu já estava vendo a mãe de uma outra forma. A mãe, ela já saía da casa amparada, coisa que ela não estava fazendo, ela estava firme, estava andando. Pela esperança de encontrar com vida. Exato. Ainda, né? Agora ela já estava assim, abraçada, a tia, estava a mãe, todo mundo ajudando. Agora, é aquilo que você acabou de falar, cai a ficha. Cai a ficha. Aí, só mãe e pai para entender esse sentimento. Porque até então todo mundo, até mesmo o pessoal do Ghost, que é acostumado a fazer esse tipo de busca, né? Busca dramática, né? Dia e noite, com drones termais, enfim.
eles estavam com esperança de encontrar ele com vida. Tanto é verdade. É pelo quadro que ele tinha, né? Ele é um autista, então todos os profissionais ainda falaram, ele pode estar escondido. Exato. Né? Então havia esta esperança e não era pouca, né? Isso, tanto é que as buscas elas se concentraram na mata. Exatamente. Os drones estavam na mata. Tinha cães farejadores. Os voluntários estavam na mata. Então aquilo foi criando uma expectativa na gente. De poder noticiar esse piá vai ser encontrado vivo daqui a pouco. E imagine num pai e numa mãe. Exato. Né? Então eles estavam aguardando que a todo momento o filho iria retornar para casa com vida, né? Estaria escondido, estaria em algum lugar na mata. Falou, daqui a pouco eles acham meu filho. Bom, agora com este, infelizmente, encontro de hoje, né? Ele já sem vida, já morto, eu acho que agora sim que caiu a ficha tanto da mãe quanto do pai. É isso, né? Infelizmente. Vamos voltar pro estúdio pro Léo? Léo, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com você. Já a gente volta direto de Araucária com as nossas competentes equipes aí, portanto, desde o início, ontem com toda aquela expectativa para que o João fosse localizado com vida, porque inclusive hoje mais cedo, em um primeiro momento em que o Corpo de Bombeiros falou do caso, o comandante da operação, ele reconheceu a dificuldade do trabalho, mas ele disse, a gente tem esperanças, até mesmo por conta da condição de saúde, da condição por ser uma criança autista que não se comunica muito bem, ela pode estar escondidinha, pode estar escondida porque tem barulho de helicóptero, tem drone. A expectativa era essa, infelizmente a notícia não é nada boa, mas a gente está aqui mandando toda a solidariedade, vibrações positivas para a família do João e à disposição caso a família queira falar a qualquer momento, né? Porque é um momento difícil, a gente claro que vai respeitar e vai seguir acompanhando esse caso, uma vez que o trabalho da Polícia Científica vai seguir, trabalho da Polícia Civil também, e já Ricardo Vilches e João Gimenez vão trazer